iniciar então a nossa mesa hoje do nosso seminário 100 anos de Revolução de Outubro, de 1917 a 2017, balanços e perspectivas. Hoje a gente vai discutir na mesa o tema Mulheres e Revolução Russa. Amanhã a programação, a gente tem programação amanhã e quarta. Amanhã de manhã a gente vai ter uma mesa Militares Brasileiros, Organizações de Esquerda e Revolução Russa. À tarde tem um mini curso Introdução à História da Revolução Russa com o professor Jefferson Barbosa. À noite a gente tem a mesa Economia e Política, Dilemas e Interpretações da Revolução Russa. Quarta-feira de manhã, Anarquistas, Comunistas e Movimento Operário Brasileiro. À tarde terá uma sessão de cinema com o filme Adeus Lenin. E à noite a mesa Intelectuais e Revolução Russa. Antes de abrir as atividades hoje, a organização do evento quer fazer uma homenagem ao companheiro Wesley Sanches, presente hoje no evento. Um companheiro, professor de Sociologia, que faleceu, será lembrado sempre por nós, professores, estudantes, professores do Departamento de Ciências Sociais. Então, vamos fazer um minuto de silêncio em memória ao Wesley Sanches. Bom, vamos lá. Eu convido aqui a mesa hoje para fazer a discussão com a gente Helena Silvestre. Nasceu em Mauá, no ABC Paulista, iniciou sua militância na Juventude Operária Católica. Em 2003, atuou no MTST até 2010 e hoje ela constrói o movimento Luta Popular. Com a gente também aqui na mesa, Meire Matias, graduada e mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, doutora em Ciência Política pela Unicamp, atualmente é professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós da UEM, editora da revista Urutágua, pesquisadora do Laboratório do Tempo Presente da UEM e membro da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Trabalha com temas relacionados ao Estado, poder, política, hegemonia, neoliberalismo, política internacional e política externa na América Latina. Bom, a gente vai abrir o debate com as nossas convidadas. Pessoal, avisando mais uma vez, a gente está transmitindo o seminário na sala ao lado, 113, quem quiser lá assistir, pelo Facebook também, ao vivo. Vamos iniciar a nossa discussão com a Helena Silvestre. Passo a palavra para vocês. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Helena, faço parte do movimento chamado Luta Popular, que é um movimento territorial que se organiza em alguns estados do Brasil hoje, através de ocupações de terra por moradia, através de lutas e organizações nos bairros, por melhoria nas condições de vida nesses bairros, na organização da juventude, através da cultura, sobretudo no hip hop. Sou lá de São Paulo, para mim é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite, tem muita gente boa por aqui, muito amigo, muita amiga. E, bom, dividir um tiquinho de algumas ideias sobre a importância das mulheres na Revolução Russa, mas mais do que isso, a importância desse debate para a gente revolucionar esse mundo caduco que está aí na nossa porta, na nossa cara, nos massacrando e nos oprimindo. Para começar, eu queria dividir com vocês, para vocês poderem ver um pouquinho onde eu atuo antes da gente seguir a prosa. Nós temos uma das ocupações que nós temos, se chama Ocupação Esperança, e ela fica na cidade de Osasco, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo.
é uma ocupação que aconteceu em agosto de 2013, reúne cerca de 600 famílias e até hoje segue resistindo naquele território. Para o nosso processo de organização e resistência durante esses anos todos, o trabalho e a organização das mulheres foi fundamental. E nós construímos um trabalho, um conjunto das mulheres da ocupação, que se autodenominou Mulheres da Esperança, porque esse é o nome da ocupação, Ocupação Esperança. E ao longo de anos de trabalho, nós temos então um grupo que reúne as mulheres da ocupação semanalmente. Nós interagimos com muita gente que nos ajudou a enfrentar os desafios de discutir os temas e as chagas e os traumas e as necessidades das mulheres. E das mulheres de carne e osso da vida mais desgraçada que tem dentro das ocupações. E, portanto, através desse nosso trabalho, a gente foi aproximando parceiros que trouxeram ferramentas para nós, através da reflexão, da cultura, da arte também. E um deles é o Paulinho, que fez uma música pensando nas discussões que nós fizemos algumas vezes com as mulheres, sobre as mulheres que têm filhos assassinados pelo Estado. E deste processo surgiu um clipe que foi gravado lá na ocupação com essas mulheres, numa música feita por esse companheiro a partir dessas prosas todas. Então, como é um jeito mais fácil e mais rápido de visualizar algumas coisas, eu queria começar com isso para depois a gente voltar a prosear. A música chama De Cara no Asfalto. Bom, nós vamos começar e nós troca, passa no fim e já carrega aí. Queria começar, então, a prosa, lembrando um pouco algumas coisas importantes das mulheres na Revolução Russa. Né? Primeiro, quando a gente começa a pensar sobre a Revolução Russa, e aí como são 100 anos da Revolução, acho que tem muitos espaços e atividades que se propõem a pensar isso, a relembrar esse processo, que foi um processo tão importante na história da nossa classe no mundo. Quando a gente pensa na Revolução Russa, em tudo que ela produziu, em todas as transformações que ela gerou no mundo, a gente pensa numa coisa muito poderosa, né? Numa movimentação muito poderosa, com muitas contradições, com muitos problemas, com muitas frustrações também que se seguiram ao processo revolucionário, mas um evento de extrema importância na história da humanidade, porque foi um momento em que os setores mais explorados, mais oprimidos, que construíam a riqueza, que produziam a riqueza, decidiram não mais entregar o produto do seu trabalho para outro. Decidiram não mais se alienar de toda a riqueza que produziam e tomar na mão a rédea do que essa riqueza, de como essa riqueza seria usufruída, de como essa riqueza seria distribuída, de como essa riqueza seria a base para o desenvolvimento da humanidade naquele lugar, né, na Rússia. Mas pensando num acontecimento tão grande, muitas vezes a gente não sabe de que foram as mulheres que, a partir de um evento muito importante, muito rebelde, início ao processo revolucionário. Na Rússia, depois de anos de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, os homens na guerra, soldados morrendo aos montes, os filhos, os maridos, os pais, e uma parte importante das mulheres sendo empurrada para as indústrias, para as fábricas, para dar conta de seguir produzindo para a burguesia, para os capitalistas, aquilo que os homens não podiam fazer naquele momento por estarem exatamente na guerra. E essas mulheres
numa condição absolutamente precária, decidem, em 1917, em fevereiro, fazer uma greve. Trabalhadoras da indústria têxtil, que trabalhavam 12 horas por dia, que viviam condições absurdas de trabalho, decidiram que era preciso fazer uma greve. Quando essas mulheres foram discutir essa necessidade que elas sentiam de fazer uma greve, com camaradas de outras fábricas, com alguns, inclusive trabalhadores homens, que em outras linhas ainda se mantinham trabalhando, não tinham ido para a guerra, ou mesmo com suas organizações políticas, suas associações, elas não encontraram apoio. Muitos trabalhadores achavam que uma greve naquele momento seria problemático, seria muito antecipado, muito precoce. Era uma situação muito difícil, a fome era muito grande, a guerra estava consumindo as energias do povo e destruindo a parte do povo. E as mulheres se rebelaram contra as suas próprias organizações. E contra as suas próprias organizações, elas fizeram uma greve. E uma greve que foi tão forte que obrigou aqueles que antes achavam que era precoce a também paralisarem os seus locais de trabalho e seguirem em solidariedade a elas em greve, dado o grau de violência com que a greve dessas mulheres foi reprimida na Rússia. Esse é um evento que dá início a um conflito, a um enfrentamento que marca um processo, o início de um processo insurrecional que na sua outra ponta vai desaguar no que nós conhecemos como a Revolução de Outubro. Foram as mulheres, empurradas pelas mais lamentáveis condições de vida, oprimidas por uma exploração e uma opressão de toda sorte insuportáveis, que por necessidade tiveram que passar adiante, ir além, ser mais radicais do que suas próprias organizações e dar o ritmo de um processo que depois se transformou num dos mais importantes processos históricos que os trabalhadores já tomaram nas suas mãos na história recente nossa, nesse mundo. Esse é um fato que teve muito impacto no processo revolucionário todo, e sobretudo no início da Revolução. Houveram conquistas importantes que as mulheres conseguiram. E, embora a Rússia fosse um lugar atrasado, pouco desenvolvido, com baixa industrialização, com níveis de escolarização terríveis, foi lá o primeiro lugar no mundo em que as mulheres tiveram direito ao aborto seguro, em 1920. Hoje nós não temos no Brasil. Também foi lá que as mulheres tiveram direito ao sufrágio universal, ao voto. As mulheres tiveram, a partir do processo revolucionário, direito a condições de trabalho, direito a receber, pelo mesmo trabalho que um homem, o mesmo salário que um homem. Também foi lá que as mulheres tiveram direito a, sem tamanhas burocracias e com certo grau de facilidade, se desvencilhar de relações que elas não queriam mais. Direito ao divórcio. E o processo revolucionário que se deu na Rússia, ele também aprendia com essas mulheres. Porque vejam vocês, quando o processo da revolução iniciou e a revolução definiu que era preciso abrir espaços, foram abertos alguns espaços, uma espécie de uns cartórios, uns fóruns, uns negócios assim, imagine mais ou menos isso, para que as mulheres pudessem ir lá e, quer dizer, desfazer relações conjugais que elas não queriam mais, legalmente. Eles abriram, digamos, eu vou chutar, gente, que eu não sei os números, não, mas digamos assim, eles abriram 10, mas os 10 encheram e inundaram de gente de um grau que na outra semana falaram, não, vai ter que dobrar, triplicar, porque, veja, nem a revolução
se dava conta da quantidade de mulheres que só não se desvencilhava de relações opressoras, porque não tinham esse direito, essa possibilidade garantida. E quando a Revolução abriu essa porta, as mulheres escancararam essa porta. Esse foi um processo onde se pode aprender muito. Existe nas histórias, nos vários relatos acerca desse tema, que existem em alguns estudos, tem uma história que me chamou muito a atenção, que é de uma moça que engravidou. E na época em que ela engravidou, ela tinha 2 namorados. E ela não tinha certeza quem era o pai da criança que iria nascer. E isso foi levado então a uma espécie de júri, para que se pudesse julgar a questão. E era um júri popular, de trabalhadores, nada parecido com o que existe hoje, com o que nós conhecemos assim. E esse espaço discutindo a questão não fez um julgamento moral dessa mulher. Esse espaço não dizia, bom, você não sabe nem de quem é o filho. Não, esse espaço dizia para um homem, é verdade que vocês namoravam na época que ela engravidou? Sim. É verdade que o filho pode ser seu? Sim. E para outro, é verdade que vocês namoravam também quando ela engravidou? Sim. É verdade que o filho pode ser seu? Sim. Bom, não existia exame de DNA, então o que se definiu foi, os 2 são também responsáveis pelo cuidado e educação do que vai nascer. Porque a Revolução passou a ver que certos trabalhos e certas responsabilidades que antes eram atribuídas às mulheres como uma coisa natural, não eram responsabilidade das mulheres. Algumas conquistas que a Revolução produziu para as mulheres, elas foram conquistas muito grandes, para além só dos direitos, como eu estava dizendo aqui alguns exemplos, né, do direito ao aborto, do direito ao divórcio, do direito ao voto. A opressão do trabalho doméstico, que é invisível, ela foi subvertida. E existiam comedores populares, existiam lavanderias coletivas, existiam espaços onde o trabalho doméstico pôde ser visibilizado e valorizado como um trabalho social necessário para a manutenção de toda a sociedade. Não como um trabalho gratuito, obrigatoriamente de responsabilidade da mulher e doméstico. Porque não diz respeito à esfera de relações, diz respeito à esfera das necessidades para a sobrevivência da sociedade. E assim precisava ser encarado. E isso a Revolução fez. Porque precisava das mulheres em condição de estar na luta para defender as conquistas da Revolução. Em pé de igualdade com os homens. Não podia ser que as mulheres não pudessem ser parte da mudança dos rumos do mundo que elas estavam produzindo, que aquela sociedade estava produzindo em seu seio, se elas não tinham tempo porque estavam presas, atadas, aprisionadas ao trabalho doméstico, ao cuidado dos filhos, como se os filhos fossem responsabilidade das mulheres e não responsabilidade da sociedade. Pela criação, educação, preservação e segurança das novas gerações. São conquistas muito grandes que a Revolução produziu, que depois se foram perdendo, é verdade. E se foram perdendo, junto com uma série de outras coisas que a Revolução também foi perdendo. Mas no momento em que a Revolução aconteceu, a questão da mulher foi absorvida por ela e explodiu junto com a Revolução. Porque é impossível fazer uma revolução e manter a opressão machista sobre as mulheres. Onde há opressão machista, não há revolução possível. Onde há opressão racial, não há revolução possível. Onde há opressão de gênero, onde há opressão em relação à sexualidade, às opções sexuais, às identidades de gênero, não há revolução possível.
E esse é um ensinamento que nós precisamos trazer para agora. E eu queria falar um pouquinho de agora. É bem verdade que nós avançamos um bocado em discutir certos temas em relação ao feminismo. Mas não é verdade que nós caminhamos o tanto que nós precisamos caminhar. Nós precisamos construir um feminismo revolucionário, que não está apartado da luta para mudar todas as outras coisas. Porque também não é possível que as mulheres estejam libertas, que as mulheres sejam emancipadas num mundo onde uma parte dessas mulheres é explorada por ser pobre. Num mundo onde a maioria dessas mulheres é oprimida por ser pobre, por ser negras, indígenas ou não brancas em geral. Não é possível. Então também a nossa ideia de emancipação das mulheres é uma ideia que caminha junto com a libertação nossa nesse mundo, da nossa classe, do nosso povo, de quem constrói o mundo, de quem bota o mundo para girar. Existem debates muito importantes e eu acho que nós temos avançado por alguns caminhos que precisam ser discutidos por nós, né? Eu vou falar algumas coisas meio polêmicas agora. A gente também, de alguma maneira, todas as nossas questões importantes, pela força e a potência que elas têm, também são disputadas pelos nossos inimigos, também são disputadas pela ideologia burguesa, também são disputadas pelo capitalismo. Por quê? Porque um feminismo revolucionário nos deixa mais próximos de um processo revolucionário. E porque uma perspectiva revolucionária que se reivindica como feminista também nos deixa mais próximos de um processo revolucionário. É muito importante para os nossos inimigos apartar essas coisas. É muito importante para os nossos inimigos, para a manutenção do mundo como está, dividir essas coisas. E aí tem um certo feminismo que às vezes vai nascendo e que não dá conta das mulheres que vocês vão ver nesse vídeo que nós vamos mostrar. Existe um movimento chamado Mães de Maio. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. É um movimento que nasce na mais profunda desgraça, porque ele é produto da organização de mulheres que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. Mulheres, em sua maioria negras, mulheres, em sua enorme maioria moradoras das favelas, das quebradas, dos becos, das vielas, de todos os rincões desse país. Mulheres que criaram seus filhos sozinhas, muitas vezes. Sofreram preconceito, sofrem uma opressão brutal, são violentamente exploradas. E como se já não lhe tivessem arrancado tudo, o Estado assassina os seus filhos. Para essas mulheres, o feminismo branco que fala do mito da fragilidade feminina e diz, rompemos com isso. As mulheres também são fortes. Para essas mulheres isso nem faz sentido, porque para essas mulheres nunca teve colocada a questão de serem frágeis, porque elas sempre foram tratadas como bestas de carga pelos seus exploradores, pelos seus patrões, desde a escravidão até agora, como empregadas domésticas na casa de seus filhos. Nós precisamos produzir um feminismo em que essas mulheres se reconheçam. Porque é exatamente essas mulheres que vão para a linha de frente nos processos de mudança profunda que acontecem pela necessidade. Pela necessidade. O direito ao trabalho, essas mulheres não foram mulheres confinadas. É verdade que uma parte das mulheres foi ao trabalho quando os homens estavam na guerra. Mas para as mulheres negras essa nunca foi uma realidade.
porque as mulheres negras entraram no trabalho socialmente produtivo, como bestas de carga, tal qual os homens negros, que também foram sequestradas na África, trazidas nos mesmos navios e escravizadas aqui. Nós precisamos forjar um feminismo que esteja associado à história do nosso povo e da nossa classe. E a história do nosso povo e da nossa classe no Brasil é a história de uma violenta opressão. É a história de um genocídio terrível. E é uma história de sangue, de levantes, de resistências, mas é também uma história de muita opressão, de muita repressão, de muita violência, de muita barbárie. O direito ao voto, que foi muito importante, e nós precisamos reconhecer isso, no processo de organização das mulheres, hoje, não representa para essas mulheres um direito real à democracia. E por quê? Porque estas questões não estão postas apenas para nós mulheres. Essas questões estão postas para nós como classe, para nós como povo. Não é possível capturar as nossas demandas, as nossas reivindicações, as nossas necessidades, transformar essas coisas em objetos palatáveis de decoração de um discurso democrático e devolver para nós como símbolos que não alteram em nada a realidade da nossa vida. Porque as mulheres estão se organizando para exigir o direito de enterrar seus mortos. Para essas mulheres, com ou sem voto, não existe democracia. E não existe há muito tempo. Há muito tempo. Nós temos vivido um momento de muitos ataques aos trabalhadores. Mas o pior ataque que, na minha opinião, nós temos vivido não é de agora. É um bombardeio ideológico cotidiano nas nossas consciências de que um processo de transformação radical de todas as mazelas desse mundo caduco e miserável que a gente vive não é mais possível. E que por isso, melhor é que a gente se contente com o que dá, que a gente fique em paz com pouco, porque é melhor pouco do que nada. E assim vão reduzindo o olho da gente a um quadrado tão pequeno que não cabe sol nenhum. É só uma fresta do possível, do medíocre, e vão reduzindo a nossa capacidade de enxergar e disputar o futuro. Esse é um dos ataques mais violentos que o nosso povo, que a nossa classe tem sofrido ao longo de décadas. Não agora só. Com este governo, com os governos anteriores, os anteriores e, na verdade, todos eles. É por isso que muitas vezes, quando dizem para nós mulheres, mas olha, já avançou tanto, vocês reclamam, mas veja só, vocês podem estudar, a gente já foi tão para frente, o mundo não é mais machista como era 50 anos atrás. Isso é reduzir o nosso horizonte. Nós não queremos o possível só, nós queremos o impossível. Nós queremos viver sem o risco de ser ejaculadas no pescoço, no ônibus, e o juiz se dá o direito de dizer que não houve crime porque não houve constrangimento. Vocês conhecem essa história recente, né? Que saiu de jornais. Agora, as mulheres, para conseguirem romper com essas barreiras que estão postas para nós, que são barreiras que colocam numa caixinha toda apertada a nossa necessidade de liberdade, a nossa indignação com a opressão e violência que nos assola, que destrói a nossa vida todo dia, que assassina milhares de mulheres todos os anos, que espanca tantas outras em todos os lugares, todos os dias.
eles querem colocar essa indignação que a gente sente cada vez que tomba mais uma. E querem colocar a nossa expectativa de um dia criar nossas filhas num mundo em que isso não esteja posto numa caixinha desse tamanho, que não cabe o que a gente precisa, que não cabe o que a gente sonha. Nós precisamos romper com essas barreiras, com esses limites que estão tentando cotidiano e paulatinamente colocar para o nosso olho ser um olho estreito, que só enxerga um palmo à frente do nariz. Para enxergar futuro e disputar o futuro, nós vamos precisar romper com essas barreiras. Mas só tem um jeito de romper com essas barreiras. E aí é voltar para a Revolução Russa. Essas mulheres puderam avançar em vitórias e conquistas tão importantes porque elas estavam lado a lado com os homens numa batalha contra os inimigos da nossa classe. Porque os relatos dessa greve, que elas começaram sozinhas, contra inclusive suas organizações, são relatos muito bonitos. Porque as mulheres enfurecidas nas ruas, em greve, passeata, jogavam um pedaço de pau, de pedra, bola de neve na polícia, no vidro das fábricas que estavam funcionando, para exigir que aqueles homens que estavam trabalhando parassem. Elas não abriram mão de ter ao seu lado, na luta, os homens da sua classe. Porque a luta é de classes. Porque o nosso feminismo é de classe. Porque nós não queremos direito a voto sem direito real à democracia. Porque nós queremos direito ao trabalho, desde que o trabalho seja digno, justo para todos, e não sinônimo de exploração, de escravidão. Quando a gente volta para esse lugar e pensa que nós precisamos romper as amarras que colocam para nós, né? Hillary Clinton não me representa. Quando colocam para nós essa dicotomia, estão reduzindo tanto o que nós somos, o que nós podemos, o que a gente precisa, o que a gente quer, a nossa angústia, a nossa revolta, a nossa sede de radicalidade. Nós queremos revolucionar, é um mundo revolucionado. É um mundo em que não seja um fado nascer mulher. Ainda hoje, para esse mundo, para romper com as amarras que prendem a nossa força e a nossa potência de disputar esse futuro, nós vamos precisar romper com amarras que estão postas para a nossa classe. Porque esse mesmo possibilismo medíocre também está posto para o nosso povo. Nós estamos agora mesmo diante de um debate como esse. E muita gente diz, olha, é impossível ir um pouco mais adiante. Nós já conseguimos demais. Nós precisamos do menos pior, porque está muito perigoso. Tem uma nuvem na nossa frente. Das jornadas de junho de 2013 até agora. O Brasil entrou num processo político que não está definido para onde vai. E muita gente diz, cuidado, pode ir para a direita. Eu acho que pode. Mas quer saber? Eu sabia onde estava antes dessa cortina aparecer. E não estava bom. E se a gente precisa disputar isso e romper com essa ideia que enquadra a nossa expectativa, a nossa necessidade, a nossa revolta num quadradinho desse tamanho, nós vamos precisar romper com tudo. Porque no mundo que estão pondo para nós, não cabe a liberdade das mulheres. Não cabe a igualdade dos negros e negras. Não cabe. Não cabe a autonomia dos povos indígenas. Não cabe a preservação da natureza. Parece uma grande utopia falar de revolução, mas eu digo, loucura é o jeito que a gente tem vivido. E, no entanto, ele não cai de podre. E é por isso que a gente precisa se mexer. Aconteceram coisas muito importantes quando diziam que era impossível que essas coisas acontecessem.
Quando a gente dizia, o povo brasileiro é um povo muito pacífico, aqui não acontece nada. Aconteceu em junho de 2013, que ninguém sabia nem de onde estava vindo, nem para onde estava indo. A gente só sabia que ficou todo mundo doido, porque era gente demais na rua. Era cada um com um pedaço de cartolina, com a revolta diferente, o negócio virou um negócio doido no meio da rua. Era poderoso, muito poderoso. Quando a gente achava que tinha acabado, a juventude preta da quebrada, que não é vista como sujeito político nem pela esquerda, foi para o shopping center e deixou a classe média histérica fazendo um rolezinho. Ninguém achava que esses meninos iam fazer nada. Era impossível. Imagina essa juventude que não está nem aí com nada, não quer saber de nada. Pouco tempo depois, a gente teve uma greve lindíssima, na minha opinião, que embora tenha sido de uma categoria, num só estado, assumiu um lugar muito importante, porque quando a gente olhava as imagens daquela greve, a gente via o povo brasileiro, a gente via aquele monte de gari vestido de laranja, negros e negras, em pé, com ódio de classe, indo para cima e dizendo, vocês vão comemorar o carnaval no lixo, porque nós não vamos ser mais tratados como lixo. Parecia impossível um debate político vir de um setor tão explorado, tão frágil. Mas e aí? Parecia impossível a juventude das escolas de ensino médio das periferias, onde nem a esquerda faz trabalho, se levantar, ocupar as escolas e dizer, isso aqui vai ser gerido por nós. O governo dessas escolas vamos ser nós mesmos. Parecia impossível e foi possível. Parecia impossível que menininhas de 15 anos tomassem a frente e fossem para o confronto com a polícia, fizessem discurso, formação política, reivindicassem seu lugar como mulheres num processo político ao lado dos seus camaradas. Parecia impossível, mas aconteceu. E se nós já vivenciamos uma revolução no mundo, num lugar tão atrasado do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, das condições de vida, e aconteceu, pode acontecer de novo. E se já foi possível para as mulheres sonhar com uma vida digna, justa, que não se resumia a essa superficialidade da representação feminina no parlamento, se já foi possível vislumbrar de verdade um mundo em que as mulheres podiam ser livres, nós podemos de novo. E esses, na minha opinião, são os maiores ensinamentos dessa revolução de 100 anos atrás, que precisam ser ressignificados na nossa cor, na nossa classe, no nosso país, no nosso contexto, mas podem ser, desde que a gente tope ir para cima, disputar o futuro, fazer o impossível e arrancar de nós essas amarras que tem colocado na gente todos os dias, a limitar nosso pensamento, a pequenar nossa visão e nos tirar o direito de sonhar uma mudança radical do mundo e da vida da gente. Quero agradecer a Helena, uma fala provocativa.
provocativo para a gente pensar as contradições aí da nossa militância. Obrigada. Depois a gente abre para o debate. Agora eu passo a fala para a Meire Matias. Vou falar de atrás. Não. Gente, boa noite de novo a todos e todas. Bom, eu quero agradecer o convite, né, do professor Eliel, né, dizer que é um prazer estar aqui com a Tainá, com a Helena, compartilhando essa mesa, essa discussão. E dizer para vocês que esse convite do Eliel foi um desafio, né, porque coloca 3 temas numa fala só em 20 minutos. O tema da revolução, o tema das mulheres, né, e particularmente o legado disso na América Latina, que é o que eu vou tentar discutir aqui com vocês. Então, eu já adianto aqui qual é o meu enfoque, né, porque a gente está num evento, né, uma mesa Mulheres e a Revolução, mas um evento que tem como pano de fundo a Revolução Russa. E aí, como pensar em 2 tempos um processo revolucionário, como disse a Helena, que foi protagonizado pelas mulheres, né? A greve, né, o 8 de março no nosso calendário, né, 23 de fevereiro no calendário russo, né, que marca, né, a greve deflagrada pelas mulheres, contrariando inclusive a deliberação dos comitês, né? Greve essa que foi incorporada pelos homens, e se os meus dados aqui não estão errados, em 48 horas, 240 mil operários haviam aderido à greve que foi deflagrada por essas mulheres. Então, pensar a Revolução Russa, pensar o protagonismo das mulheres, pensar o legado disso para as lutas na América Latina, né? E quando eu digo lutas, são os processos revolucionários na América Latina e a participação das mulheres nesses processos. É isso que eu vou buscar discutir com vocês, lembrando que na Revolução Russa, a Helena também pontuou que alguns direitos, como o aborto, o divórcio, a eliminação do poder patrimonial, o reconhecimento da união, do casamento e da união estável, como nós entendemos hoje, né, foi reconhecido, né, no imediato pós-revolução. Esse processo foi desencadeado, né, sobretudo por mulheres, né, e aqui eu só vou citar algumas, como a Clara Zetkin, Alexandra Kollontai e a Krupskaya, que são mulheres importantes, entre outras, e que são referências nessa discussão. E se ali no imediato pós-Revolução de Outubro, uma série de discussões e pautas avançam, é porque este movimento já havia se iniciado e ele tinha uma consistência naquele momento inicial da Revolução. E que também, como disse a Helena, houve um recuo, né, não só a partir da NEP, mas
em especial com o Stalin, né? Houve então um primeiro avanço, né? Eu vou ler aqui uma frase da Henriette Saffioti, que ela diz o seguinte: a experiência soviética demonstra que, se a libertação da mulher e a sua consequente integração plena na sociedade não se realizou completamente sob o regime socialista, foi neste regime que ela atingiu o seu maior grau. Porém, e aí a Henriette já faz essa mediação, essa distinção, colocando que algo que vai se colocar aqui na América Latina, e é por isso que eu estou enfatizando, em vários momentos, e no início dos processos revolucionários, a pauta das mulheres, né? Primeiro o engajamento das mulheres, a fundamental participação das mulheres, né? A incorporação das pautas feministas e, num segundo momento, o declínio disso, né? O rebaixamento das pautas feministas, né? E eu vou trazer um caso específico sobre isso, por isso eu estou colocando isso para vocês. Seja como for, é preciso pensar que capitalismo e emancipação das mulheres caminham em direção opostas, né? E que o engajamento das mulheres no processo revolucionário, em momentos de emancipação, é o caminho de superação entre exploração e opressão feminina. Então, é nessa chave de emancipação humana e luta das mulheres que eu passo a falar para vocês da América Latina. Antes, porém, eu quero fazer a menção a primeira imagem que está aqui, né? E proposital dos mulheres revolucionárias, porque a gente está falando de um conjunto, né? Eu confesso, eu não sei se tem alguém aqui que sabe a origem desta imagem, né? Há anos que eu procuro identificar qual é a origem dela, se é de algum movimento, né, quem constituiu, e não descubro. Então, esse já é um dos nossos desafios, né, descobrir quem montou esta imagem. De qualquer maneira, né, embora possa enganar os olhos aqui, rápidos, que se trata só da América do Sul, não é. A gente vê o Istmo ali, pegando a Zapatista e a Frida no cantinho, e, embora são mulheres argentinas, né, as irmãs Mirabal, né, formando aqui o braço do Caribe, né? Então, a foto, né, a imagem, representa a América Latina. E eu quero fazer um destaque, porque, por vezes, quando a gente fala em América Latina, se remete a uma região geográfica. Mas é muito mais do que isso. Esse é um tema, esse é um conceito, esse é um espaço que está em disputa. Falar em América Latina é pensar nas disputas em termos geopolíticos e geoeconômicos. Com o avanço do neoliberalismo dos anos 90 para cá, a gente não pode esquecer que a América Latina e a África, entre outras coisas, concentram 50% das fontes de água doce de todo o mundo. Água doce que está em extinção. Todavia, né, mais de 80% dessas fontes de água doce já estão sob domínio de grandes empresas transnacionais que compraram terras, né, e que dominam a exploração dessas fontes. Então, falar em América Latina é considerar esse espaço, né, e, portanto, os povos latino-americanos e, portanto, os trabalhadores e trabalhadoras latino-americanas sob essas disputas no sistema internacional e do capital internacional. Além disso, no campo da ciência, né,
nas teorias normativas, hoje, são vários os textos que nós encontramos a fragmentação da região América do Norte, América Central e América Latina. E América do Sul. Não por acaso essa terminologia está sendo divulgada, porque você promove o quê? Uma fragmentação. E falar em América Latina é ir para o enfrentamento não somente em relação à nossa posição periférica, mas também um posicionamento anti-imperialista e também o enfrentamento das condicionalidades de subalternidade das nações latino-americanas. É trazer para o debate a discussão da questão nacional na América Latina. É trazer para o debate, né, o resgate do internacionalismo enquanto processo de resistência, de militância, de luta dos trabalhadores e de luta das mulheres, né, nesses processos. Então, falar em América Latina, escrever América Latina, hoje, né, significa, né, e há muito tempo, se posicionar politicamente. Né, se posicionar no sentido de o resgate ou o embate teórico, inclusive dentro da universidade. Né? E a gente que vive na tentativa de produção do conhecimento e de submeter os nossos artigos, né, alguns pareceres já estão sendo negados justamente por usar a expressão América Latina e por ser um conceito muito político. Né? Eu já vi isso em comentário de parecerista. Mas então vamos lá, as nossas mulheres. Eu preciso explicar para vocês o seguinte, eu vou passar, né, eu teria várias opções para trazer um pouco o papel, a participação das mulheres na América Latina nos processos revolucionários. Né? E eu fiz uma escolha, né, que né, eu não tenho tempo de passar por todas essas mulheres, infelizmente, eu adoraria, né? Depois a gente, nas perguntas, eu posso falar de uma ou outra. Então, a minha escolha foi mulheres que estão engajadas politicamente e vinculadas ao Partido Comunista das suas nações, dos seus países, e mulheres que tiveram posicionamento e engajamento nas pautas feministas, no feminismo. Então, essas duas variáveis é que me levaram à escolha de algumas mulheres, né, e a organização, a forma como elas vão aparecer aqui, del México abaixo, né, de cima para baixo, né, e faço aqui uma ressalva, né, que neste processo, portanto, né, as zapatistas ficaram apartadas desse processo, mas por outras questões que a gente pode conversar depois. Então, abrimos, bom seria apagar essas da frente, né, mas não tem como, ou ficamos tudo no escuro, ou pode ser tudo no escuro, por mim não tem problema, né? Com a Frida Kahlo, né? Pode ir. E que aparece aqui, portanto, com a camiseta, né, do Partido Comunista. Eu acho importante destacar, porque muito se remete, né, ao romance da Frida com Trotsky, né? Mas é importante que ela, já em 28, integra a Liga Jovem Comunista, aos 13 anos, né, que é a frase aqui embaixo, ela já integra a Liga Jovem Comunista, e em 1928 ela se filia ao Partido Comunista. E antes de passar para a próxima, em relação ao México, a gente não pode esquecer que antes ainda da Revolução Russa,
1910 é que se inicia a Revolução Mexicana, né? Há toda uma discussão sobre isso, mas a gente precisa refletir sobre a Revolução Mexicana e também, né, nos contornos da Revolução Mexicana, né, que oferece, né, o exílio ao Trotsky naquele momento, né, o que também mostra um caráter, ou pelo menos um espaço progressista no âmbito da Revolução Mexicana. Mas a Frida, além do seu engajamento ao Partido Comunista, aí a próxima, a gente tem a Frida e o feminismo. À esquerda, as duas Fridas, né? E a mulher que sangra, à esquerda, né? A minha esquerda, aqui as duas Fridas. A mulher, as duas Fridas que se alimentam, né? E que está com o coração dilacerado, portanto, uma alimenta a outra. E aqui o sofrimento da mulher que aborta. Então, não somente a militância, mas também o feminismo aparecendo aí na arte da Frida Kahlo. O próximo, em Cuba, uma foto aqui do Comitê Revolucionário, os irmãos, né, Fidel e Raul Castro ao centro, à esquerda a Vilma Espin e à minha direita a Célia Chances. A Célia, que vai ser muito próxima, né, ao Fidel durante toda a sua vida, próximo. A Vilma, portanto, aqui duas fotos dela, ela ainda em Serra Maestra, né, e já, enfim, né, na sua vida cotidiana, foi a primeira engenheira química a se formar em Cuba, né, presidiu por 47 anos a Federação das Mulheres Cubanas e também foi deputada na Assembleia Nacional Popular. A comandante Célia Chances, né, que foi fundadora, né, do movimento revolucionário e também a primeira guerrilheira em Serra Maestra e continuamente membro do Partido Comunista Cubano. Ela morre nos anos 80. Carmen Soler, né, educadora, poeta, e eu coloquei ali Paraguai e Argentina, porque a Carmen Soler, ela é paraguaia, né, tem toda a sua trajetória, né, inclusive militância no Partido Revolucionário Febrerista, né, um partido de orientação socialista. Ela milita junto ao seu irmão, inclusive, que foi preso e morto, né, na ditadura de Moringo. Ela se filia ao Partido Comunista em 54, em 55 ela é presa, barbaramente torturada, e os seus poemas não somente são proibidos e censurados, como seus livros são apreendidos no Paraguai, né, pela polícia, né, e são destruídos, né, para que não houvesse qualquer tipo de possibilidade de reprodução, mesmo que livremente, né, dos seus poemas. Ela vai para o exílio em 56, aí ela vai para a Argentina, onde ela continua militando, né, e denunciando a ditadura no Paraguai. Ela chega a morar no Chile, também na resistência, né, e sempre vinculada ao Partido Comunista. Ela volta para a Argentina, não me recordo exatamente quando, onde ela morre sem conseguir retornar ao Paraguai, né, em virtude da ditadura do Stroessner. A próxima. Trânsito Amaguana, né, que morre com 100 anos, né, inicia
inicia suas lutas, né, nas marchas de Quito, luta pelos movimentos indígenas, né, ainda vinculada ao Partido Socialista. Depois, em 46, ela se filia ao Partido Comunista do Equador, né? É uma representante da Federação Equatoriana Indígena. Teve uma militância e um papel fundamental na fundação de escolas bilíngues, né, para o ensino do espanhol e a manutenção, né, e a divulgação do quechua, né, o que reporta, né, a luta dos povos originários na América Latina. Ai, não volta. E ainda, né, junto à militância ao feminismo latino-americano, né, ela, na luta pelos direitos das mulheres, né, ela se filia, ela é fundadora da Aliança Feminina Equatoriana. E ela representa tanto os povos indígenas quanto as mulheres no Congresso Internacional do Partido na União Soviética, salvo engano, nos anos 60, mais ou menos. Domitília Barrios, né, Bolívia, mulher guerreira, né, que organizou as mulheres a partir, junto, né, à Mina século XX. Essas mulheres se organizaram inicialmente em apoio à luta dos trabalhadores, à luta dos seus maridos que trabalhavam nas minas, né, e junto à Central Operária Boliviana, COB. Ela se torna uma liderança. Em 1975, ela participa representando os trabalhadores e trabalhadoras da Bolívia na na Conferência Mundial das Mulheres, né, que se realiza no México. E quando ela volta, né, ainda escrevi que não gostou, né, um pouco em direção ao que a Helena falava, ela tem um depoimento onde ela diz que ela detestou ir à ONU, porque quando ela foi convidada para levar a luta dos trabalhadores, né, e para relatar o que lá acontecia. E ela diz que as mulheres que estavam na ONU não entendiam o que ela falava, porque se tratavam de mulheres que não eram trabalhadoras e que não eram exploradas. E que ela se arrependia de ter ido lá, porque ela deixou a luta, se afastou do movimento para fazer essa viagem que, segundo ela, não foi produtiva, né? E ela foi amplamente criticada na imprensa internacional por ter feito este comentário, né? No Brasil, a Pagu, que o Márcio acabou citando aqui, né? Escritora, jornalista, feminista, produtora cultural, militante política e cultural, né? A Pagu se filia ao Partido Comunista em 31, né? Vai para Paris, onde é presa enquanto comunista estrangeira, volta ao Brasil em 34, onde é presa novamente, fica 2 anos presa, e depois ela solta em 1940, mas posteriormente, se eu não estou enganada, a gente tem um registro de 23 prisões, além dessas, da Pagu, tanto por conta da sua militância, quanto a sua militância junto ao partido, quanto a sua militância nas pautas no feminismo, né? E ela integra, a partir de 45, a vanguarda socialista, e acho que a gente pode sim ter a Pagu como uma referência crítica à ordem patriarcal e em defesa da causa operária. No Brasil ainda, nossa próxima foto ali, a Ana Montenegro, né? Uma militante referencial do Partido Comunista Brasileiro, né? Fundadora, né, do periódico Movimento Feminino, né, que orienta muitas das nossas leituras, né? E redatora da revista Mulheres do Mundo Inteiro.
né? E eu acho que essa frase da Ana Montenegro vai ao encontro do que é a referência, do que é o legado, um dos legados da Revolução Russa para as mulheres, né? E que reporta também a 8 de março. E ela diz: quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Aqui, só um minutinho. A Nicarágua, eu não citei nenhuma mulher, eu coloquei o protagonismo das mulheres na Revolução Nicaragüense, né? E coloquei ali em cima Nicole Montalvão Pereira, que é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Nicole, uma dissertação de mestrado, a qual eu oriento, que brevemente será defendido. E a Nicole está trabalhando justamente a participação das mulheres na Revolução Nicaragüense, né? E nessa pesquisa a gente identificou que 30% do Exército Popular Sandinista foi constituído por mulheres, né? Entre outras, né, a Mônica Baltodano, que esteve aqui na UEL, né, há 3 ou 4 anos atrás, salvo engano, né? A Letícia Herrera, Marisol Castilho, Arlen Sil, que morre durante a Revolução, Doris Tirrerino, Nora Astorga, que também morre durante a Revolução, logo no início do processo, entre outras, né? E essas mulheres na Nicarágua, né, se referem a esse processo como uma doble luta. E por que uma doble luta, né? Uma dupla luta das mulheres durante a Revolução Nicaragüense. Porque as mulheres integram o processo revolucionário, as pautas feministas são incorporadas, né? Na medida em que avança o processo revolucionário, há um declínio, né? E isso, essa pesquisa vem trazendo, há um declínio da questão feminina, né? Durante o processo, né? Então, as outras fotos, são mais 2 aí, né? Aqui, mais um, né? A Mônica Baltodano ainda como comandante, né? Essa foto é dela, inclusive, na Memórias da Luta Sandinista. E, não, volta, por favor. Essa questão da Nicarágua coloca para o processo revolucionário na América Latina e para a emancipação das mulheres na América Latina uma questão muito interessante, porque ao mesmo tempo que o protagonismo é das mulheres, né, nesse processo de declínio e, além disso, no processo político de declínio da revolução, né, e retomada da democracia burguesa na Nicarágua, essa transição tem como protagonista uma mulher, que é a Violeta Chamorro, que incorpora as pautas de um feminismo burguês, de um feminismo cultural, de um feminismo que se distancia daquilo que a gente está discutindo hoje, que é feminismo e classe. A luta enquanto classe, a luta não é enquanto gênero. E esta fragmentação da região, a fragmentação entre homens e mulheres, é que permite, é que avança o mundo que nós estamos hoje, né? Então, eu endosso as palavras da Helena, né, que a revolução será feminista ou não será. Obrigada.
Pessoal, só para justificar que no evento a gente divulgou a presença da professora Renata Gonçalves e por motivos particulares ela não pôde vir, mas a gente, trouxe aí um debate enriquecedor, trazendo as histórias das mulheres que marcaram, as nossas gerações, para a gente pensar e discutir o feminismo, mulheres e a Revolução Russa. Então agora a gente abre para o debate. Quem quiser fazer uma questão, vem aqui para a gente, usa o microfone para a gente filmar, para você aparecer e ficar famoso no Facebook. Não precisa ter vergonha, não. É difícil, mas dá certo. Alguém quer fazer alguma questão? Quem quiser também anotar, colocar no papel aí, a gente... Enquanto o pessoal pensa na questão, se quiser eu posso passar o vídeo que a Helena pediu. Então vão pensando aí nas questões, que a gente vai passar o vídeo agora da Helena. Peraí, pessoal, tá dando duplicidade aqui. Alguém caiu de cara no asfalto, caiu e ficou. Eu vi lá do alto que alguém caiu de cara no asfalto, caiu e ficou. Eu vi lá do alto. Vermelho, banho quente, cheiro acre, porque tudo que é vivo morre. Viver aqui é milagre. Tudo que é vivo morre. Viver aqui é milagre. Podia ter sido um raio, infarto, tifo, caralho. Mas foi bala, mano, bala. Foi bala de homem fardado. Foi bala de homem fardado. Foi bala de homem fardado. Silêncio, o corpo carece. Silêncio, pra quem vive uma prece. Silêncio, porque ninguém quer cair. Silêncio, porque ninguém quer cair.
perguntas? Estou enxergando. Boa noite a todas e todos, principalmente as nossas mulheres aqui que nos contemplaram com a fala. Eu sou Lorena, sou professora aqui do Departamento de Serviço Social. E uma questão que me parece, eu concordo tanto com a Helena quanto com a Meire, que quando nós estamos discutindo a questão do feminismo, o debate sobre gênero, me parece, por favor, se tiverem contraponto, este é o momento, de que algumas bandeiras feministas, elas estão muito fragmentadas na perspectiva que estão deslocadas do debate de classe. E as duas palestrantes expuseram sobre isso. Eu penso que a gente poderia explorar um pouquinho mais essa perspectiva, porque, ao meu ver, se nós abandonarmos essa perspectiva de classe na perspectiva feminista, de gênero, nós estaremos reforçando um debate até reformista. De um debate que me parece que fica reduzido no âmbito dos direitos, né? Então eu gostaria que as duas palestrantes pudessem discorrer mais sobre o que seria essa perspectiva da luta, né? De uma luta revolucionária e não uma luta reformista, fazendo essa interlocução com o papel da mulher. Obrigada. Mais alguém? Boa noite a todas e todos. Parabenizar o GEPAL, o G. Marques aí pelo evento, pelo seminário. Legal ver essa sala bem cheia. Acho que o tema, né, latente é importante, buscar outras formas, né, para além dessa que está posta. Eu quero parabenizar também, agradecer a Helena sempre quando vem, sempre um presente, recebê-la aqui na UEL. Sua fala sempre nos motiva e alimenta. E a fala vai dialogar um pouco contigo, porque sempre quando, né, pensando a Revolução de Outubro, a Revolução de Fevereiro, um ponto que é o embrião disso tudo, sem dúvida, da tomada do poder foram os soviets, né, como esse órgão que levou aí, que conseguiu organizar esses trabalhadores que não estavam sendo representados nos sindicatos, nos seus partidos. E aí, Helena, pensando, claro, com suas reservas, mas tentando trazer o que de elemento a gente pode pensar para a nossa realidade é a organização. E a organização a partir dos modos que foram soviets, né? Conselhos urbanos, mas de fábricas, mas também muito locais. E aí, qual um outro organismo hoje que a gente tem talvez um potencial de transformação como foi o Soviet, não colocando toda essa responsabilidade, mas será que é possível ver os movimentos de luta urbana, de luta popular, os movimentos que estão ocorrendo, em maioria, né, sendo encabeçados por mulheres, será que hoje, para uma revolução acontecer, ela deve partir, será desses núcleos de minorias, desses marginalizados mesmos do sistema? E aí, um ponto para reflexão. Obrigada. Mais alguém? Que a gente fecha com 13 e depois abre para mais um bloco. Não? Eu posso colocar certo? Vou colocar uma questão, então, que é muito parecido com o que a Maíra colocou, de pensar essa revolução feminina, né? Pensando na atualidade, nesse momento de crise que a gente está passando, pegando a organização dos movimentos populares, principalmente os movimentos urbanos, pensando a questão da moradia,
como que fica dentro desses movimentos, né, essa luta feminista, né? Como pautar dentro desses movimentos a questão de gênero, a questão de raça, pensando a questão da classe, né? Que não há uma hierarquia entre os elementos, mas sim uma imbricação. Então, como que a gente pensa essa revolução feminista hoje, pensando no Brasil, né? A nossa realidade, e também dentro dos movimentos populares, no caso a Helena, né, como que o movimento do qual você atua, como que ele está se organizando para isso? Bom, a Lorena fez uma contribuição aqui que eu acho muito importante, né? De pensar exatamente como que as nossas forças são capturadas, né? São roubadas de nós, são potências, né? Nossas, assim, de luta, de rebeldia, de transformação, que são sequestradas mesmo de nós e são alienadas de nós e se transformam em armas contra nós, muitas vezes. E realmente o feminismo, assim como o debate racial, assim como algumas questões que são essenciais para um processo revolucionário acontecer, hoje nós não podemos mais conceber, né? Não é possível que a gente pense um processo de mudança radical da sociedade sem levar em conta esses elementos, e não como elementos apartados, mas como veias de um mesmo corpo, que é uma classe, que é um organismo vivo, que é um... Quer dizer, não dá para pensar isso. Não dá para pensar uma revolução dos trabalhadores, uma mudança radical do mundo, sem pensar esses elementos, sem pensar quem são esses trabalhadores, sem pensar que esses trabalhadores são mulheres, em sua, pelo menos metade, às vezes mais do que metade. Quer dizer, é um negócio que é assim, não precisaria ser numérico, mas até isso quer dizer, até numérico ou a questão racial, né? Um mundo que é de trabalhadores majoritariamente não brancos, e a gente pensar uma revolução a partir dessa materialidade, dessa concretude de quem é o povo que está se libertando. Então, quando a gente deixou muito buraco, eu acho, nessas discussões, muitas vezes, né? Na própria forma da esquerda que secundarizou isso por muito tempo, nos movimentos que trataram isso de maneira secundária, e isso foi sequestrado, porque o capital percebe a força e a potência que é isso. E aí, esses debates passaram a ser debates que, para serem eliminados na sua radicalidade, na sua potência, foram extraídos do seu conteúdo de classe mais radical. E aí, o que acontece é que eles perdem a sua capacidade revolucionária. E eles perdem a sua capacidade de prover às mulheres que precisam uma alternativa e um projeto de mundo que lhes seja suficiente, que nos alcance nas nossas necessidades. Pensar no feminismo burguês não nos alcança nas nossas necessidades, não nos resolve os problemas, não acaba com a nossa angústia, com a nossa opressão. O feminismo burguês, na verdade, pode inclusive potencializar isso muitas vezes, porque ele esconde e escamoteia uma série de violências que as mulheres mais pobres sofrem sob um manto que é o manto de uma relativa democracia para um setor de mulheres que tem uma dada condição econômica, que se mantém às custas da exploração de outras milhares, milhões de mulheres. Então, o feminismo burguês é, na verdade, o contrário do que nós precisamos.
Ele não nos serve para nada, só para nos atrapalhar, só para nos enfraquecer, só para exterminar e liquidar a capacidade revolucionária, rebelde, subversiva que o feminismo classista tem. E para, digamos, esterilizar o que o feminismo classista pode produzir como força também motriz de transformação classista dentro do contexto classista. Então, assim, eu estou falando disso em termos mais gerais, mas tem um monte de coisas, gente. É isso. Ter uma mulher na presidência da República, lamentavelmente, não significou para nós o direito, por exemplo, ao aborto. E as mulheres pobres seguem morrendo. Na verdade, eu considero, seguem sendo assassinadas. Porque não me interessa se ela morre de hemorragia, porque toma um Citotec. Eu já tive que ajudar mulheres na ocupação que toma remédio, não pode chamar o companheiro, porque o companheiro está um pouco se lixando, na verdade. E aí você chegar e ver uma mulher que tomou um remédio, já com meses avançados, já que não podia, num sofrimento desgraçado, e você não pode levar no hospital porque ninguém quer atender, porque chama a polícia antes para a mulher assinar um boletim de ocorrência, e na verdade culpabilizando a mulher, quer dizer, ninguém nunca vai perguntar onde que está o cara, ninguém nunca vai perguntar onde que nada, e a gente viveu isso, não era presidente da República. Então assim, digo, eu estou falando disso de maneira mais geral, porque eu acho que isso não tem a ver apenas com o caso brasileiro, não quero fazer disso um debate que tem, né, a ver diretamente com esse tema, mas é um exemplo que a gente pode utilizar de perceber como o feminismo burguês, o feminismo liberal, ele não serve para nós, ele não resolve nossos problemas, ele não salva a vida das nossas mulheres que estão sendo assassinadas dessa forma. E aí eu vou pular para a questão da Tainara, para depois entrar na da Maíra, porque eu dei o exemplo do que aconteceu numa ocupação, né? Assim, essa foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, foi muito traumático para mim também, imagina para a pobre da mulher, né, que estava lá. Que foi isso, assim, a companheira pediu, me chamaram num barraco, assim, ó, ciclano de tal pediu para você ir urgente no barraco dela. Eu digo, pô, mas eu estou fazendo negócio. Não, é urgente. Eu cheguei lá e tinha uma mulher se acabando em sangue dentro de um barraco de lona, na ocupação de terra, nas piores condições do mundo. Assim. E aquela mulher só não ficou numa condição de saúde pior, porque tinha uma outra companheira, já mais velha, que eu lembrava que numa fogueira tinha me contado que quando vivia no Nordeste tinha sido parteira. E eu pedi para chamar a mulher, para dar uma luz do que fazer. Porque essa violência a gente vê, as ocupações não são ilhas, embora sejam embriões de resistência. Né? Então, todos os problemas que existem fora delas também existem dentro delas. A diferença não é os problemas não surgirem, a diferença é como a gente lida com eles. É a gente fazer deles portas, pontes para discussões possíveis, para alimentar a organização das mulheres. De um episódio como esse, produziu um circuito de solidariedade a partir de uma companheira mais velha que foi parteira, de uma outra que tem uma discussão, de uma outra que é estudante de enfermagem, de uma outra... E se amparar e perceber que é na solidariedade de classe que a gente pode resistir e sobreviver avançando. Não só resistir e sobreviver. Resistir e sobreviver dando passos. Né? Que a gente pode criar momentos de conversar sobre isso para que uma companheira não chegue a este momento, desta maneira, sem auxílio de ninguém, completamente solitária no seu desespero. Então, nas ocupações, nós temos as mesmas chagas do machismo, do racismo também, embora um pouco
menos, talvez, por conta da composição social, que já é uma composição social mais evidentemente, né? Negro, não branca, mas também tem. O que nós tentamos fazer é lidar com isso, mas é muito difícil, porque, por exemplo, os movimentos territoriais, eu vou dizer, não vou dizer os de moradia, porque eu acho que nós somos uma forma de organização territorial, porque é a moradia, mas os clubes de mães também eram, lutando por creche, mas tem os movimentos de saúde, tem as associações de moradores nos bairros, ou núcleos nos bairros que se organizam sem se institucionalizar como associações. Enfim, tem uma vida política riquíssima no território que se dá através de formas organizativas diferentes das sindicais, mas, na minha opinião, tão importante quanto as sindicais e complementares, inclusive. Mas nesses espaços, quer dizer, que são espaços onde as mulheres são quase sempre a força da substância desses movimentos, quando você chega na direção são homens. São homens. A maioria dos sujeitos políticos mais atuantes no movimento territorial, inclusive pela contradição que o capitalismo nos empurra para nós mulheres. Porque como é da responsabilidade das mulheres do espaço doméstico, são elas que vão com mais afinco à luta por moradia. São elas que vão com mais afinco à luta pela melhoria das condições de vida no bairro, que é o espaço da vida onde se desenvolvem as relações sociais outras, que não são as relações sociais de trabalho, porque no âmbito das relações sociais de trabalho, o ambiente era historicamente, na divisão social da luta, masculino. Então, até por isso, por essa contradição, as mulheres são... E aí você vai para os dirigentes, são homens. São homens. Então, a gente tem que lutar contra tudo isso dentro do movimento e fora do movimento, ao mesmo tempo. Produzindo, na verdade, soluções que só são possíveis quando a gente se apoia uma na outra. E sem deixar de disputar também esses homens para estarem na luta tanto quanto nós, sem nos usurpar lugares que são nossos, que precisam ser nossos também. E aí, por último, essa coisa dos soviets, dos embriões, eu acho que nós não temos nada ainda que seja, sei lá, que tenha esse espírito dos soviets, que foram formas organizativas muito ricas, porque elas permitiam que se vislumbrasse a possibilidade de governar a partir de si mesmo, né? Sem um governo de nós que não sejamos nós. Mas eu também acho que se a gente não trabalhar para construir isso também não vai acontecer naturalmente. Tá? E aí, sim, eu acho que uma série de espaços que a gente vai produzindo de resistência, sobretudo dos setores mais explorados, precisam ser vistos por nós como embriões do embrião, então, sabe? Se os soviets foram um embrião da possibilidade revolucionária, nós precisamos olhar para as coisas com o olho de quem enxerga embriões de soviets, embriões de embriões. Porque também é verdade que se a gente diz, bom, não existe nada como os soviets na realidade de hoje, é verdade, mas é preciso que exista. E para que exista, é preciso que a gente transforme cada ocupação de terra numa experiência que pelo menos aponta para esse lugar. Então, se as relações que a gente desenvolve com as pessoas que constroem uma ocupação são relações de que ela precisa vir à luta para ter uma casa, é muito limitado. Esse é o primeiro momento, é quando as pessoas vêm para a ocupação. Mas é nosso papel fazer disso uma ponte para enxergar outras coisas. A gente costuma dizer na ocupação, bom, eu vou falar, bom, mas a gente muda o mundo como? Não tem candidato, a gente não vai votar em quem? Esse negócio, bom, não tem caminho pronto, mas na ocupação nós não abrimos uma enxada. Não tinha também. E a gente fez. Então, se a gente fez, a gente pode fazer. Quem fez a energia elétrica não foi a Secretaria de Obras, foi a gente. Quem construiu os barracos não foi nenhuma empreiteira, fomos nós.
que organiza a maneira como funcionam as nossas decisões, não é nenhum político, nenhum conselho de participação social, é a gente. Então, se a gente é capaz de edificar num território, um pedaço de comunidade, e construir nesse pedaço de comunidade relações e maneiras de decisão e de construção de sociabilidade pautada nas nossas necessidades, onde nós somos o nosso próprio governo, nós talvez pudéssemos fazer isso não só num pedaço de comunidade, mas no bairro inteiro. Porque sem um centavo nós temos água, esgoto, energia elétrica, rua, várias pracinhas, um campo de futebol. Dentro da precariedade, vocês viram no vídeo, é barraco de madeira, é isso, é verdade, mas nós temos, sem um centavo, sem a ajuda de ninguém. Aliás, com meio mundo de pilantra querendo atrapalhar. Se a gente é capaz de fazer tudo isso junto, nós, por nós, para nós podemos fazer mais. E esse é o trabalho que nós precisamos construir nos movimentos hoje. E isso depende muito da militância. Porque a militância não pode reproduzir a relação puramente econômica, de massa de manobra, disso e daquilo, como também não pode reproduzir o discurso do impulsivo. Porque ao fazer isso, está enterrando a nossa possibilidade de que cada ocupação seja um embrião de soviet. Para que novos e ressignificados soviets possam ser o embrião da nossa revolução. Falando da questão do feminismo, quando a gente fala, eu acho que assim, a Helena colocou uma questão que é impossível, né? Os conceitos estão aí em disputa mesmo, né? E a gente tem o feminismo classista e o feminismo burguês. No campo do feminismo burguês, né, eu acho que assim, as três grandes frentes de discussão quais são? Empoderamento, desconstrução e representação. Eu vou começar pela desconstrução. Essa é uma concepção de mundo, de si e de classe extremamente complicada, porque ela é ahistórica, na medida em que eu desconstruo. Então eu desconstruo e eu parto do zero. Né? Não. A perspectiva não é essa, né? No sentido de se pensar, no sentido de entender, no sentido de transformar, né? De pensar a sua própria condição, de pensar a sua sociabilidade. O empoderamento é uma noção de poder que parte do princípio negativo, do poder do humano, né? E de reprodução do poder do humano, e que separa as mulheres, né? Não nos unifica, não nos mobiliza, não nos fortalece, né? E além disso, né, nos isola, né? Eu acho que essa é uma diferença entre o feminismo burguês e o feminismo classista, que não separa na luta homens e mulheres, né? A Helena falou isso várias vezes, a Eliette Safiotti, e no livro O Poder do Macho, né, que eu acho que todos e todas devem ler, né, ela argumenta isso, né, brilhantemente, né? Não se trata de isolamento, não se trata de separatismo, né? E às vezes a gente vê algumas discussões no sentido do discurso do medo, né? O feminismo não é para a reprodução do discurso do medo, da fragilidade da mulher. Muito ao contrário, é a mulher que luta, é a mulher não submissa, é a mulher insurgente, é a luta pela emancipação, é a mulher forte. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita, sim, dentro e fora da universidade, né? Na sociedade. Não por acaso, o feminismo burguês cresce, avança e avança atrelado aí
uma outra questão, talvez esbarrando um pouco nas outras duas questões, no modelo de democracia burguês, no modelo de democracia representativa, né, que nos coloca num imobilismo, né, e que leva a um apassivamento das classes, ao apassivamento das lutas. Daí, né, muitas vezes, e sobretudo quem não está organizado, você não enxerga uma saída. E aí, qual é a saída? A representação, o isolamento, né, a dependência, né, o dirigismo. Né? E não é isso que o feminismo classista e nem a luta de classes, né, pressupõe. Então, acho que, em relação ao que a Tainá falou, eu colocaria classe, feminismo, raça, né, e os povos originários. É algo que eu percebo muito no Brasil, se fala muito da questão racial e se deixa a questão indígena de fora, como se nós não fôssemos latino-americanos. E a questão dos povos originários, ela está colocada no mesmo, na minha maneira de pensar, no mesmo patamar da luta das questões raciais, exatamente. Né? E essas lutas, elas não são, essa concepção, elas não são fragmentadas. Né? Eu vou me remeter aqui ao Mesaros, sociometabólico. Né? É impossível você fragmentar uma realidade, né, e no ser social que ela não é fragmentada. Né? Ela se encontra em todas as suas contradições, né, e nas relações sociais. Né? Então, nós temos que pensar e lutar, né, e formular, né, porque eu acho isso extremamente importante, né, é preciso também formular, né, a partir dessa tríade, né, associando as questões raciais à luta dos povos originários. Acho que é isso. Questões? Boa noite. Bom, meu nome é Osaí, eu peço desculpa, eu estou com a voz meio ruim, não dá nem para cantar. Ainda bem. Primeiro eu quero parabenizar vocês, né? Eu aprendi bastante com vocês. Você me surpreendeu. Né? A minha pergunta é simples. Eu não vou fazer um discurso aqui, depois pedir para vocês comentarem, como eu vi em alguns momentos, não hoje, aqui. Né? A minha pergunta é simples. Vocês falam em feminismo burguês e feminismo de classe. Em algum momento vocês falaram em raça, em racismo. Mas eu conheço várias mulheres que não se veem no feminismo de classe, mulheres negras. Em Maringá, por exemplo, todo ano é feito um seminário de feminismo negro. Como é que vocês analisam essa questão? Obrigado. A gente vai encerrar as questões devido ao horário. Quer deixar? Mais uma coisa. A última questão e a gente encerra e finaliza o debate. Meu nome é Paulo, sou da Unesp, quero aqui também parabenizar a mesa. Inicialmente eu queria só lembrar uma grande mulher camponesa, né? Eu estudei durante muito tempo, Dirce Machado, da luta camponesa de Formosa e Trombas. Mas por que eu estou citando a Dirce? Porque em determinado momento, e aí remete muito a você, Helena, a luta camponesa foi decidida pelas mulheres em cima do discurso do machismo. O que eu quero dizer? O movimento estava desabando,
E aquelas mulheres se reuniram e começaram a dizer para os companheiros: você está afrouxando no riacho, que é uma sutil maneira de chamar um maranhense de homossexual ou de frouxo. Então me dá aí o fuzil que eu vou para o piquete. E mulheres, às vezes com 7, 8 meses, outras esculachando os filhos por não estarem assumindo a luta, e as mulheres começaram a ir à luta armada, e ao utilizar do discurso, virou o movimento e efetivamente se conseguiu a união, algo até pouco estudado. Mas convido vocês, inclusive, a conhecerem Dirce Machado no site da Comissão Nacional da Verdade, mulher extraordinária. Mas aí, Helena, cabe um pouco mais, mas peço que a Miri também comente, a questão seguinte: você falou em vários momentos ali do feminismo de classe, mulheres batalhadoras, negras, tá? Pobres, e muitas vezes sozinhas, você ressaltou isso, tá? Na sua segunda fala você falou, às vezes o companheiro é um safado. Então você deixou bem claro o seguinte, que muitas vezes essas mulheres também têm no seu entorno, e aí o desafio que se coloca, que eu gostaria que você trabalhasse, ou pelo menos colocasse qual é essa perspectiva. Ou seja, são mulheres extraordinárias, e ser mulher é algo extraordinário, de ser Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se. Mas elas enfrentam também, o que é lamentável, ou pelo discurso machista, ou pela safadeza, se for usar um termo direto, também o desprezo, né, o abandono, ou a falta de sensibilidade, que quer ser dos seus companheiros ou de muitos. Assim como precisam ser ganhos para uma perspectiva feminista dentro dessa revolução. E é difícil, às vezes é na marra. Nas ocupações mesmo tem hora que não tem jeito. Assim, espancou, a gente reúne as mulheres da ocupação, e são as mulheres que vão decidir. Depois nós vamos para a Assembleia, mas primeiro nós vamos reunir as mulheres, e as mulheres vão. E aí é isso, às vezes é na marra. Às vezes é na marra porque é isso, é a ameaça de ser expulso da ocupação, é a ameaça de ser exposto numa assembleia que faz com que reveja, mas infelizmente, para ganhar nossos companheiros, para compreender a importância de respeitar as mulheres, nós precisamos nos valer, inclusive, às vezes, de ferramentas que são sim brutas, mas não são tão brutas quanto a violência que a gente vive todo dia. E dá certo. Eu tenho visto muitos companheiros perceberem o quanto o machismo também é um fardo para os homens, a partir disso. Obviamente, nunca comparado ao que é para nós, mas também é um fardo. E ao conseguir, por caminhos diferentes, discutir isso, perceber como também, se é um homem mais forte, com uma luta mais forte, com uma perspectiva mais forte, se você compreende, né, a importância das mulheres e do protagonismo dessas mulheres como sujeito de transformação da sua vida e da realidade. E mulheres que muitas vezes não se identificam no feminismo que se disseminou, né, com mais, digamos, com mais espaço. E nós, mulheres da periferia, negras e pobres, temos que produzir com ferramentas, inclusive, muitas vezes tiradas desse feminismo mais de classe média, branca. Nós vamos aproveitar o que for possível, o que for bom. Tem coisas que são boas, mas nós temos que produzir um feminismo que seja de classe e com a cara da nossa classe. Ele não é de classe só porque ele é marxista. Ele é marxista, mas ele é de classe porque ele é forjado a ferro e fogo por mulheres dessa classe, pelos olhos dessas mulheres, com as mãos dessas mulheres. E é preciso que essas mulheres se munam com a ferramenta do feminismo, né? Porque também a gente não se identifica mesmo, mas se a gente não produzir a partir disso um feminismo onde a gente possa se identificar, nós vamos ficar desarmadas para a luta, nós não podemos. Então é um desafio que está posto para nós também, difícil, porque é no meio da precariedade para elaborar isso, mas é uma praxis. E aí no campo da praxis, que é pensar e fazer,
refletir no que fez e caminhar um pouco mais fazendo, eu acho que a gente vai, sei lá, abrir um outro caminho na estrada também, né? Bom, a gente está com o horário estourado. Eu endosso, né, o que a Helena disse e acrescento, quer dizer, acho que soma, na verdade, que a concepção de classe, né, ela é construída. Né? O que a gente está falando? E aí, quando você fala, né, do movimento negro, né, e por vezes da resistência a pensar o feminismo classista, porque também está implícito ali assim, o que se entende por classe, o que se entende por feminismo classista. Né? E houve, sem dúvida nenhuma, pelos movimentos, né, pelo feminismo, pelo movimento negro, a cooptação de pautas, né, de lutas, né? Então, e há também, né, uma fragmentação no interior das classes, né? O Gramsci chama de os grupos subalternos, né? E a gente vem trabalhando aí para a concepção de que as mulheres constituem também um grupo subalterno no âmbito dos grupos subalternos. E a mulher negra construir, né, perceber essa consciência e mudar de lado, se posicionar, é um processo político, né? Não um discurso, não científico apenas. Então as contradições estão postas. E a luta, a disputa também, né? Bom, a gente encerra essa mesa maravilhosa. Eu agradeço a presença das duas. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de enriquecer aí o debate desse tema. E amanhã a gente continua com a nossa programação. É isso. Boa noite. Obrigada.